Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Rodricast. Hoje, uma convidada muito especial, vinda diretamente da Califórnia. Ela que trabalha o mercado de luxo de clínicas, mentora, profissional da área de saúde, Karina Caporal. Muito obrigado por você estar aqui. Prazer. Pela sua presença no Rodricast, poder conversar um pouquinho com a gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu te agradeço por estar aqui. Conta pra mim uma coisa. Como é a sua história de morar na Califórnia? Já vou começar pela coisa mais legal. É que eu já sei a história, gente, mas eu quero contar pra vocês. Essa história é interessante mesmo. Acho que ela é muito peculiar e é uma love story, né? Uma história de amor também aí no meio. Então, quem gosta de história de amor, se prepare. Bom, em 2019, eu já estava aí com milhares de alunos ao redor do Brasil, mentorando, dando cursos na área de gestão de clínicas. E aqui no Brasil eu tinha os meus mentores, os meus professores, e eu notei que os professores dos meus mentores eram americanos. Isso foi no ano de 2018, 2019. Aí eu falei, bom, eu quero ser a melhor aqui, eu quero dar o meu melhor, quero aprender com os melhores. Tinha o sonho de estudar fora também. Aí eu estava num processo de crescimento grande da empresa. Eu falei, eu quero ir para os Estados Unidos. E não sei por que eu senti que eu queria ir para a Califórnia. Eu lembro de eu, inclusive, ficar na dúvida, para onde que eu vou? Tem muitos cursos, conferências nos Estados Unidos de marketing, gestão. É muito rico. É muito. E aí eu pensei, bom, lá na Califórnia tem o Vale do Silício, e lá no Vale tem as grandes startups e muitos modelos de gestão, inside sales, marketing, veio de lá. E eu falei, bom, vou para lá, vou para São Francisco. Então, fui para São Francisco, dezembro de 2019. Eu peguei o voo no dia 25 de dezembro. E eu lembro que eu entrei no avião. Pós-Natal. Lembro que eu entrei no avião, as aeromoças estavam de colarzinho, tudo de Natal. Temático do Papai Noel. E, enfim, cheguei lá, na região do Vale do Silício. Inclusive, quando eu fui, tá interessante isso. Eu fui para cuidar de pet na casa dos donos dos pets, iam viajar, então os pets ficavam sozinhos. Sim. E nas primeiras semanas lá, eu não tinha o custo com a hospedagem. E foi uma experiência muito interessante, interessantíssima. Inclusive, o que me marcou muito disso foi assim, nossa, esse casal, ele saiu para viajar, não me encontrou. E eu vim aqui com a casa deles, tudo deles ali. É uma outra cultura. É outra cultura. Sim. Foi assim, uma experiência para mim sensacional. Assim, me mostrou que dá para confiar nas pessoas. Dá. E o desapego, as tuas coisas pessoais, assim, Sim. né? Foi muito bacana essa experiência. Mas aí, enfim, comecei a estudava inglês, comecei a participar das conferências, dos cursos que eu já tinha me programado para participar. Chegou fevereiro, março, começou a pandemia, né, 2020. E eu tentei voo de volta para o Brasil, não tinha mais. Eu tive 3 voos cancelados, tentei voo de repatriação, tudo fechado. Eu lembro de um dia eu ir no Whole Foods, que é um mercado que tem lá, Sim. muito conhecido. Para mim, aquela cena foi cena de filme de fim do mundo. Apocalíptico, Apocalíptico. Né? Tava todo mundo com papel higiênico. Cara, essa cena do papel higiênico ela é marcante. Ela aconteceu em vários países e a gente viu isso aqui. Tipo, vai acabar o mundo e você tá preocupado com papel higiênico. Tudo bem. Exatamente isso. Não, foi uma cena muito marcante para mim, ter ido no Whole Foods naquele dia. E aí eu não consegui, então, voltar para o Brasil. Tive que pedir extensão do meu visto lá nos Estados Unidos, um processo também estressante. E no meio disso tudo, eu tinha conhecido um American Boy. A história vai ficando boa, tá vendo? A gente estava se conhecendo, então ele morava numa cidade que ficava aproximadamente 2 horas de São Francisco. Tá. Eu morava em São Francisco. Então a gente se via mais aos finais de semana e voltava e tal. Inclusive é muito interessante como eu conheci ele. Posso aproveitar? Claro. Eu ia perguntar se foi na rede social. Não, olha, foi assim uma história muito abençoada. Eu tinha um curso em San Diego, do Brandon Burchard, para ir. Tá. E eu estava em São Francisco. Então, eu aluguei um carro e tem uma rota muito turística, famosa, que é a Highway 1. Então, o pessoal, muitos brasileiros fazem isso. Vão para São Francisco, conhecem São Francisco, alugam o carro e aí se programa para fazer toda essa costa, porque vai passando pro Big Sur, é maravilhoso.
E uma colega minha brasileira falou, Cá, quando tu for fazer a rota, dorme uma noite em Carmel. Porque Carmel é maravilhoso. Uma noite foi o suficiente para você conhecer e acertar no alvo. Foi incrível, assim, porque eu cheguei em Carmel e eu me programei para assistir o pôr do sol na praia de Pebble Beach, que é uma praia, parece, assim, de cinema. É de cinema, muitos filmes são gravados lá. Uhum. E eu me lembro que eu parei o meu carro num lugar assim, aqui tá perfeito, aqui não tem ninguém, eu vou sentar aqui nessas pedras e vou assistir o pôr do sol. Só que demorou muito, o sol ainda estava muito alto. Daí eu peguei meu carro, não, vou andar mais um pouco para ganhar tempo. Não achei outro lugar tão bonito quanto aquele, decidi voltar e sentar no mesmo lugar. Começou o pôr do sol, de repente vem um homem caminhando com um husky. E eu sou cachorreira, adoro cachorro. E ele usou o cachorro ali de isca, né? Ele veio próximo de mim. Ele foi esperto. Ele veio próximo de mim e o cachorro veio, assim, né? Me cheirar, enfim. E aí eu, bonitinho. E ali a gente conversou. E aí a gente ficou conversando, trocamos contatos, enfim. Fui para San Diego e aí ficou conversa de mensagem. E assim, começou a nossa história. E aí quando a pandemia aconteceu, foi no final de semana que eu estava em Carmel, quando ele falou assim para mim, olha, vai tudo fechar. Eu acho que tu tem que ficar aqui. Não tem, vai ser muito perigoso tu voltar para São Francisco. Era um foco bem sério. São Francisco, Nova York foi muito sério. Muita aglomeração de pessoas, né? E ali, aí foi quando eu fui, assim, bate e volta São Francisco. Vou lá em São Francisco pegar minhas coisas e volto para Carmel de novo. Daí foi quando eu fui no Whole Foods e tal. E aí eu nunca mais voltei. Daí fui para Carmel, fiquei lá, aluguei um Airbnb lá para mim e não consegui mais voltar pro Brasil e estou até hoje. Cara, história de amor, né? História de amor. E assim, as histórias de transformação são muitas na sua vida, porque você fez uma formação acadêmica e decidiu se jogar para a área do empreendedorismo e ajudar profissionais, colegas, a desenvolver uma parte que não é desenvolvida na academia da saúde, que é a parte do business. Exatamente. Como foi essa tomada de decisão para você, de você investir tantos anos para um lado, que, óbvio, eu falo que o investimento em educação ele nunca é perdido. Ele é acumulativo. Sim. Investiu tanto tempo para um lado e depois falou, cara, mas eu gosto disso, mas nessa outra posição, que não é uma posição tradicional, que é a posição de gestão do sistema. Como foi para você tomar essa decisão? E você tomou essa decisão já tem um tempo. E como foi a recepção das pessoas com relação a isso? Olha, eu sempre tive essa característica de ser muito certa das coisas que eu queria fazer. Sim. E não ir muito pela opinião das pessoas ao meu redor, assim. Então, quando eu senti que o que eu queria fazer era gestão de consultório, eu já tinha meu consultório, eu já não estava mais atendendo pacientes. Naquela época, eu já comecei a investir em conhecimento nessas áreas de empreendedorismo. E para mim estava muito claro, eu não era feliz atendendo paciente. Quando eu atendia paciente, aquela rotina, eu tinha dores de estômago, eu era uma pessoa muito mais estressada. Então, fisicamente, o meu corpo já estava mostrando para mim que Sim. não era aquilo. Então, mudou muito. A Karina mudou demais quando parou de atender paciente e só estudava sobre gestão, marketing. Eu comecei a me transformar. Isso foi que ano? 2015. Foi quando eu abri meu consultório. Maravilhoso, porque você pegou toda uma transformação de modelo de negócios. Uhum. Que foi a chegada com força da rede social. Foi. E esse processo. Como que você entende que teve uma transformação importante? A gente sabe da dificuldade das pessoas de trabalharem a rede social, mas como você acha que isso melhorou a área de saúde? Nossa, trouxe acesso, né? Então, um profissional da saúde antes, como é que ele conseguia paciente? Sim. Como é que ele conseguia ter que divulgar o seu trabalho? Imagina um médico, um dentista, enfim, qualquer profissional da saúde de São Paulo, vou abrir meu consultório e ele então tinha que viver no marketing de esperança. No marketing da reza. Reza e tomara que o paciente bata na porta. Então, a rede social ela veio para democratizar isso. Quem quer, consegue. Quem se dedicar a fazer o trabalho vai conseguir. Então, é um telefone, você precisa colocar energia, o seu tempo, que se fizer certo vai acontecer.
Então, eu acredito que, para mim, eu fui filha disso, né? Filha dessa chegada da internet, da rede social. Foi devido à rede social, Facebook, na época, quando eu abri meu consultório, que eu consegui abrir meu consultório e em 1 ano de clínica eu só atendia pacientes particulares, eu tinha uma agenda cheia, porque eu vivia naquele Facebook. Você usou a ferramenta? Usei. Numa época que ainda não se usava tão intensamente. Não. Na minha cidade, meu consultório em Florianópolis... Então, em Florianópolis, a gente era conhecida como as dentistas do vídeo. Porque quem tinha Instagram nem fazia vídeo. E como eu já estava estudando sobre marketing digital, eu já ouvia falar, é vídeo, vai ser vídeo futuro. Então, cheguei para minha sócia e falei, a gente tem que fazer vídeo. E eu fazia. Então, a gente ficou conhecida assim. Então, foi isso. E eu não abri meu consultório sem ter dinheiro, eu não tinha família rica, nada disso. Então, graças a essa democratização que a internet trouxe, eu tive a chance de começar do absoluto zero. Aliás, do negativo, porque eu entrei no mercado de trabalho devendo para FIES, coisa de faculdade. Sim, que é a realidade da maioria das pessoas. Muitos brasileiros. Eu sou muito fã desse processo da internet e eu também ajudo profissionais, empreendedores, empresários a se comunicar melhor na internet, porque eu também sou esse exemplo. Porque há 8 anos atrás eu decidi largar uma carreira executiva e virar fotógrafo. E a internet foi o veículo em que eu consegui pista para vender meu serviço. Porque antigamente, na área de saúde, era herdada as carteiras. Né? Você tinha uma tradição de avô, Exato. pai, filho. Ou as pessoas iam para o interior, onde tinha pouca concorrência. E essas eram as histórias mais tradicionais. Né? E na fotografia você tinha o establishment da moda que dizia quem era e quem não era. E quem não era, não era. E pronto. E aí você chega num momento onde você dá a ferramenta de comunicação direta, onde que eu falo que muitas pessoas ainda não entenderam isso. O Instagram te dá a possibilidade de se comunicar diretamente com o seu público sem intermediário. Existe uma beleza nisso, absurda. Porque é você. Sim. Só que as pessoas não querem aceitar ainda que elas têm que fazer. Como que você educa de alguma maneira, que eu acho que é um processo educativo mesmo, de que não adianta a pessoa contratar milhões de pessoas e ferramentas se ela não fizer a parte dela. Porque a comunicação de influência só funciona quando o influenciador se comunica. Exatamente. Como que você trabalha isso na mentalidade? Porque é um processo de mentalidade. Como você trabalha isso na mentalidade dos seus mentorados? É pura mentalidade, é um dos maiores desafios que eu tenho. O que os profissionais falam é assim, mas eu não preciso aparecer. Eu quero que a minha clínica, a minha marca vá para frente. Não precisa ter a minha imagem porque eu tenho uma equipe ou porque eu sou uma pessoa discreta, eu sou uma pessoa simples, então eu não gosto de ficar me mostrando na internet. E eu acredito que as pessoas têm essa crença porque quando a gente escutou esse tipo de coisa, né? Pessoas que se aparecem demais, que são comunicativas demais, às vezes são aqueles vendedores, os políticos, muitas vezes criam um link com picaretagem. Sim. Então, o meu Isso medo... é uma crença muito forte. O meu medo de me expor tem, às vezes, um fundo de eu não quero parecer ser picareta, então eu prefiro não me expor. Sim. Só que pior do que um picareta tá ali tentando vender o serviço dele é o silêncio dos bons. Exato. Então, se você tirar o seu estômago aí do meio da história, né, o seu ego, e pensar no seu público, no seu paciente, o quanto ele é o lado mais fraco dessa equação, você vai entender que o teu silêncio está prejudicando ele. Sim. Então, eu tento trabalhar essa mentalidade, assim, para de pensar um pouco só em você. Porque o teu trabalho, ele é importante. Então, eu acredito que tem essa crença e esse fundo é isso. Eu não quero ser comparado com alguém que está aqui para manipular, só para vender, ou é porque é picareta. E aí fica com essas travas de expor as suas ideias, sua visão de mundo, o seu trabalho. Eu trabalho muito essa questão também. Uma vez eu conversando com uma oncologista, ela falou, cara, meu assunto não é instagramável. É, na cabeça dela. E eu falei, tá, maravilha. Você é uma profissional topo de linha, trabalha no melhor hospital do Brasil e 0,0001% da população tem acesso a você. Através do Instagram, você vai ajudar inúmeras pessoas que jamais terão a oportunidade de ter uma consulta com você. Mas você vai tirar dúvidas para elas. Eu estava conversando recentemente com um profissional
que é cirurgião de quadril, e ele é da turma antiga, que falava no YouTube. Ele Legal. é muito forte no YouTube, muito mais forte no YouTube do que no Instagram. E passou por todo aquele processo dos colegas criticarem ele e tal, que é o blogueirinho, que não sei o que a gente vê muito isso, né? E eu falo, não faça conteúdo pro seu colega, faça pro cliente final, que é o paciente. E aí ele comenta, e eu gosto muito disso, ele fala, cara, hoje, 10 anos depois, que ele tá 10 anos comunicando, ele fala, médicos amigos ou que são da minha turma falam, pô, muito obrigado pelo que você deixou de legado. Porque às vezes o paciente está com uma dúvida, eu mostro um vídeo seu para o paciente, onde você esclarece muito bem aquilo. Então, a gente vê só pelo ponto de... Algumas pessoas, né, veem pelo ponto de vista da mercantilização, e a gente, você está trazendo isso aqui também, que é a questão do... Existe um ponto de vista da educação e da melhora da sociedade como um todo, porque você leva a informação. Sim. Então, sai do centro, sai do ego e Sim. trabalha isso. Mas, no mundo da imagem, o ego tá sempre lá no topo. Tá sempre presente, né? Eu acredito que no teu trabalho tu também tem essa questão de tentar extrair do teu cliente um posicionamento dele. Sim. E a imagem representa isso. Tudo. A comunicação também. Tudo. Mínimos detalhes. Então, existe essa questão assim, mas eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa que eu sou introspectiva, sou mais na minha. E eu também sou, você também é. Meu marido lá é surfista, lá na Califórnia a gente vive de chinelo, na praia. Mas eu entendo que, para transmitir o embargo de da minha experiência, através da minha imagem, eu preciso saber comunicar isso, através da minha comunicação, que é a minha imagem, o que eu falo, a mensagem que eu transmito lá no meu Instagram, que é uma vitrine. E eu tento trazer isso para os meus alunos também, né, profissionais da saúde. Então, se eu não consigo comunicar isso, o meu posicionamento, que envolve todos esses critérios de imagem e o que eu falo, da minha mensagem, eu não vou ser respeitada, eu não vou ser ouvida, desde a minha equipe, desde os meus potenciais clientes, aquele perfil de cliente que eu quero atrair. Então, existe essa queixa de, poxa, eu quero melhorar meu trabalho, eu quero ser uma referência, mas eu não quero me expor. Mas o se expor é se posicionar, e o posicionamento é vida, não é, na vida, não é marketing pessoal. Posicionamento é quem você é e quem você não é. Eu vi um corte seu hoje e você falando sobre a questão do vender. Sim. Né, sobre a secretária que vende ou não. E eu tenho uma filosofia de que todo mundo é vendedor. E Sim. você também tem essa filosofia. Eu acho isso muito legal, porque, de alguma maneira, quando você está num ambiente de trabalho, ou você está vendendo uma ideia, que é a defesa da ideia, ou você está vendendo algo para alguém, e quando todas as pessoas brigam pelo mesmo ideal, todo mundo está remando o barco para o mesmo lugar, ou seja, todo mundo está vendendo a empresa para o mesmo lugar. Você acha que isso tem, de alguma maneira, criado novas oportunidades, trazendo novos skills para os profissionais que estão dentro das clínicas, e não só o profissional titular, mas toda uma base de pessoas que trabalham lá? Você acha que isso gera novas oportunidades? Tá? Vou ser bem claro, antigamente a secretária do dentista era secretária do dentista a vida toda. Hoje não, hoje ela tem um plano de carreira. Certo? Sim. Você tem visto isso acontecer dentro das clínicas? Sim, eu tenho visto isso acontecer em uma parcela de profissionais que estão despertando, para aqueles profissionais da saúde que estão entendendo que exercem dois papéis, né? Então, ele tem um papel de profissional da saúde, atendendo o paciente, que é basicamente um prestador de serviço dentro da sua própria empresa. Mas aqueles que entendem que também tem um segundo papel, que eu diria soberano até ao de atender paciente, que é o do dono do negócio, que é insubstituível. Aí sim, mas é uma parcela pequena. A maioria ainda vive uma resistência de se enxergar. Então, existe sim essa maturidade dentro dessa parcela de consultórios, onde os donos amadureceram, onde os colaboradores estão passando todo esse processo do endomarketing, né? Então, tem um plano de carreira, tem os treinamentos, tem, de fato, ali uma tentativa de desenvolver a liderança sobre essas pessoas. E estão disparados na frente, né? Faturando muito bem. Sim. Muito mais do que 100 mil por mês. Muito mais do que 100 mil por mês. Mas se eu falo mais do que 100 mil, já trava muita gente. Então eu falo, olha, é possível 100 mil reais. E mais que isso. É possível. E aí tem que primeiro mostrar que é possível. Não, e é uma mudança de pensamento. Né? Obviamente, os primeiros que se lançaram beberam água limpa.
certo? E aí as pessoas acham que não tem mais oportunidade. Principalmente no digital. Eu adoro quando alguém fala, não, mas o digital tá saturado. Eu olho e falo, cara, eu só vejo mato. Quem ainda. fala isso é porque não tá fazendo. Não tá fazendo. Não tá tendo Porque assim, resultado. só tem mato. Eu olho e falo, nossa, é tudo mato. Sabe aqueles matagais, assim, que você olha, tem uma casa aqui, é tipo o Ubatuba em 1980? Sabe? Algo nesse sentido. Eu falo, cara, tem tanta oportunidade e o mercado vai se transformar tanto. E eu acho belíssimo quando eu converso com um profissional da área de saúde e ele é o titular, e ele fala para mim, não, eu tô instalando um CRM e agora a gente tem um SDR. Eu falo, cara, que lindo, você tá falando a minha língua. Porque eu vim da área de sales, a vida toda eu fui gestor de unidades de negócio. Então o que a gente sempre soube fazer é gestão de vendas. Sim. Né? E as pessoas tendo essa preocupação. Aí, cara, um dentista chega pra mim e fala, não, porque eu fiz um social sale ontem. Eu falo, eu te amo. E muita gente não sabe do que ainda estão falando. Tem gente que não sabe o que é um LTV, não sabe o que é um CAC, não sabe. Mas eu acho que existe esse processo da democratização do conhecimento. Eu acho também que a internet confunde muitas pessoas. Sim. Porque é muita gente falando muita coisa. Overloading, né? Muita informação. E o que você sugeriria hoje para uma pessoa que... Assim, eu tenho um ponto de vista que talvez os mais novos tenham aderido melhor à tecnologia. Sim. Mas tem muita gente mais velha que já aderiu muito bem. E que realmente eram clínicas maiores e o cara tinha potencial financeiro, estudou, entrou com mais recurso e aí projetou muito a clínica. Mas aquele profissional ali que tem seu consultório, tal, ele seu assistente, ainda não mexe com a rede social. 3 coisas que você acha que esse cara tem que fazer para ontem? Ou essa profissional tem que fazer para ontem? Que não tem rede social ainda? Que tem rede social, mas não opera. Ainda tá com aquele coisa assim de, não, eu posto um cardzinho aqui hoje. Ela nem fala card, né? Eu faço um post aqui, mas aí não dá engajamento. Aí eu boto aqui, a gente pergunta, aí não dá engajamento. É tudo não, né? Eu falo, mas é a primeira, né, amiga? Faz 1000. Tem 3 coisas. Tem uma tríade que eu acredito que essa tríade é a fórmula do sucesso, mas não é uma fórmula milagrosa. Maravilha. É uma tríade que, a partir de 2017, 2018, foi quando eu comecei a entender isso, e desde então, intencionalmente, eu trabalho essa tríade, e isso foi o que realmente transformou a minha vida. E é isso que eu tento levar também para os profissionais da saúde. A primeira etapa, né, o primeiro pilar dessa tríade é você buscar o conhecimento. Então, isso não é um grande desafio para o profissional da saúde, porque já vem de uma raiz que estuda muito. Só que aí existe um problema, que é sair da bolha. Estudar outras coisas. Sai da bolha, senta numa mesa diferente, busca conhecimento que vai questionar as tuas verdades. Ter ido para os Estados Unidos, por exemplo, para mim, foi muito bacana, porque... ver essa diferença de cultura lá que a gente não tem aqui no Brasil. Lá, hoje, por exemplo, eu tenho meus vizinhos que são... Um é do Egito, o outro é da Rússia e o outro, acho que, se não me engano, é indiano. Então, assim, é uma diferença cultural muito grande. Absurda. Então, é muito bacana quando tu busca conhecimento e sai da tua bolha. Então, esse é um pilar da tríade, que é importantíssimo. Estudar sobre marketing, gestão, o que é empreendedorismo. Agora, só o conhecimento isolado... ele é um potencial de poder. Então, não adianta você virar um intelectual, isso só vai trabalhar o teu ego, só vai fazer você ter bons debates numa mesa, mas não vai transformar a tua vida. O outro pilar dessa tríade é a ambientação. Então, é sentar na mesa com quem tem mais experiência que você. E ter humildade. Ter humildade, sentar na cadeira de aprendiz sempre. Querer aprender com quem já caminhou um caminho que você está querendo trilhar agora. Então, a ambientação, eu acho que ela é um dos fatores mais poderosos. Isso realmente, até hoje, transforma a minha vida. Quando eu sento na mesa com alguém que já tem um resultado que eu quero ter. E isso não só para os negócios, tá? Eu tenho... Para várias coisas. Para várias coisas. A gente chama de modelagem, né? Quem você vai se modelar? Exatamente. Então, eu acredito muito nisso. Agora tem que tomar um cuidado nessa questão da ambientação. Lá nos Estados Unidos tem um termo que a gente também já fala aqui no Brasil... que aqui no Brasil a gente fala que é o cego guiando o cego. Na área da saúde, é comum os profissionais terem os seus grupos com os seus amigos de faculdade, de especialização, dentro de WhatsApp, por exemplo. E aí, muito bacana, isso acho que é muito positivo, não estou falando que não deve participar. Só que ali está se contribuindo de uma forma
intuitiva. Tá? Nós somos todos colegas, nós somos amigos. Olha, eu fiz isso aqui no meu consultório, deu super certo. Eu postei esse vídeo no meu Instagram. Olha, eu estou fazendo essa estratégia com a minha agência de marketing. E aí, um colega lá, um indivíduo, vê aquilo e fala, vou aplicar para mim? Vou fazer para mim também? Parece, se deu certo para ele, vai dar certo para mim também. Só que esse amigo que compartilhou aquela estratégia, ele não conhece os teus bastidores, ele não sabe o teu momento de vida, ele não sabe como é que tá o financeiro da tua clínica. É raso. Nem tudo é para todo mundo. Nem tudo é para todo mundo. Eu acredito que quando você é empresário, o teu maior skill é visão estratégica. Sim. Então, você saber, dentro de todo esse rol de estratégias que existem hoje, o que vai funcionar para mim agora? Onde eu tenho que dar o meu foco agora? Então, isso é super difícil, é um desafio. Eu tenho mentores até hoje justamente para isso. Gente, ouçam isso. A mentora tem mentor. Eu falo isso para todo mundo. Você nunca tá lá. Não. Eu brinco, né, cara? O psicólogo tem um psicólogo para ele, senão ele surta. Né? Se a gente não tem pessoas para olhar para cima... Desconfio do mentor que não tem mentor. Desconfio do mentor que não tem mentor. Com certeza. Muito bem colocado. Então, esse efeito cego guiando cego tem que tomar um cuidado. Então, isso às vezes vai acontecer num congresso que eles vão, isso vai acontecer às vezes dentro de um grupo de WhatsApp, numa mesa de bar. Claro que é bacana, mas não dá para você fazer gestão da tua empresa como uma colcha de retalhos. Eu pego uma estratégia daqui, outra dali, de uma live que eu vi, de um post que eu vi. Não funciona. Não vai funcionar. Visão estratégica é tudo. E aí a gente fecha essa tríade com o terceiro pilar, que é ter um mentor. Sim. Porque o mentor vai ser aquela pessoa que vai olhar para o teu caso. Ele vai te aterrizar. Entende? Então, ele vai pegar... Tu tá cheio de ideias na tua cabeça, mas o teu mentor vai olhar para você e vai falar, olha, mas nesse momento que você tá agora, o ideal é dar esse passo agora. Sim. Né? Então, e é um por vez. E é um por vez. E o mentor sabe exatamente em qual degrau da escada você tá. Exatamente. A gente sempre tem uma miopia do nosso cenário. Teve uma situação ano passado em que a gente ia fazer uns lançamentos de produto e a gente conversou com muita gente de fora. E uma pessoa falou para mim, cara, por que você está conversando comigo se você tem a solução dentro da sua casa? Eu falei, santo de casa não faz milagre. Eu quero uma opinião externa. Eu quero uma visão externa do mesmo processo. Porque é isso que vai me fazer crescer. Porque lá eu faço a visão estratégica. Então, tem uma contribuição do time? Tem, mas na liderança da visão estratégica você precisa de um outro estrategista até para discutir com você a sua estratégia. Sim. E daí você tem grandes insights, você sai com coisas valorosas. Mas é sair da bolha, é vestir a sandalinha da humildade, eu não sei tudo e tá... Gente... Quanto mais você estudar, mais você vai ver que você precisa estudar. Não pode chegar na paralisia por excesso de análise, que é o excesso de estudo que você não faz nada, que eu vejo muita gente assim também. Muito, e o profissional da saúde tem esse perfil. Sim. Né? Eu preciso estudar mais, eu não estou preparado ainda. Não estou preparado. E a gente que faz ali no dia a dia, a gente vai para execução. Muito mais. E aí vai aprendendo junto. Eu ouvi esses dias um relato de uma mulher que é filha de um bilionário e aí ela conta que o melhor segredo que ela aprendeu foi com o pai, em que ele falou, estude, mas não muito, haja muito, porque você tem que ir junto o acadêmico com a prática. Excesso de acadêmico te trava e falta de acadêmico faz você fazer muita burrada. Então, mas as grandes lições acontecem com o erro. Sim. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né? Não. Então, é isso. E não pode ter medo de tomar tiro no campo de batalha. Gente, vocês não vão morrer se vocês fizerem um Reels. Acredita. É isso mesmo. É isso mesmo. E trabalhar isso na mente das pessoas é muito importante. E quando você está falando hoje, né, de atendimento de luxo, a gente tem visto essa frase ou essa denominação ao extremo. E quem entende um pouco de luxo sabe que muito do que se fala de luxo nem luxo é. Né? Como que você está vendo esse momento de hipercomunicação do luxo? O que é luxo no atendimento para você? Olha, o luxo ele tem pilares e o que está acontecendo nesse movimento que está um boom de high ticket, né? de luxo, alto padrão, é esperado principalmente em países como o Brasil, onde na gestão de luxo é ser bem explicado.
Em países em desenvolvimento, como Brasil, China, Índia, são mercados onde não tem uma tradição longa de consumo de luxo. Sim. Porque são sociedades que passaram por um processo de urbanização recente quando a gente compara com uma sociedade europeia, por exemplo. Sim. Então, nós não temos no Brasil, talvez nós possamos contar nos dedos, as famílias que são verdadeiramente ricas, gerações por gerações. Então, a maioria das pessoas, elas têm... Ou os pais eram humildes, ou os avós eram humildes. É difícil ter geração longa de riqueza. Ou seja, nós somos novos ricos. Sim. Como sociedade. Como sociedade. Então, quando o indivíduo brasileiro chega numa cidade de São Paulo, começa a trabalhar, começa a melhorar sua qualidade de vida, sendo que os seus pais ou os seus avós não tinham essa mesma realidade, ele tem a necessidade de se sentir pertencido a esse novo meio. Ele tem a necessidade de mostrar as suas conquistas. Então, essa necessidade, ele supre ela como? Produto, consumindo produto. Então, os produtos de luxo, eles representam essas conquistas e esse pertencimento. Sim. Então, por isso que a ostentação no Brasil vende muito. Sim. Claro que existe ostentação em qualquer lugar, mas em sociedades, principalmente com essa característica de país desenvolvido, Sim. ela é mais forte. Porque é uma simbologia do sucesso. Exatamente. Então, a gente tem todo mundo tem esse traço. Mesmo quem renega, às vezes, aquela coisa de não gosto disso, às vezes até um sinal de que é porque você deseja isso de alguma forma, né? Um desejo oculto. Sim. Mas, enfim, então eu analiso esse movimento muito forte no Brasil porque funciona muito bem, vende muito bem. A gente falar de ganhe mais dinheiro e mude seu estilo de vida, consuma isso porque você vai vender mais. Então, cabe muito bem aqui. Mas luxo não é ostentação, né? O luxo, ele é... As marcas de luxo, na verdade, é uma conversa profunda, se a gente for tentar analisar o que é o luxo. E ele está sempre muito de mãos dadas com a arte. Com certeza. Com o transcendente. Então, as marcas de luxo absoluto, que são centenárias, elas estão sempre na comunicação trazendo esses valores. Sim. Então, geralmente, o que a gente vê dos profissionais que se posicionam como high ticket, como o alto padrão, geralmente, a maioria é premium. Existe uma diferença do que é premium e do que é luxo. Sim. O premium, ele está sempre nisso, nessa tendência, no que é moda. O que agora é que tá bom, então isso é premium. O luxo não, o luxo é tradição. O luxo é tradição. E você tem, como você colocou, você tem um mercado de luxo real muito pequeno no Brasil. A gente vê isso muito na moda. A pessoa fala, poxa, a moda... Eu falo, gente, a moda no Brasil que vira bem é a moda comercial. Porque a moda estilo editorial... Ela não vende. O público não tem conhecimento ainda, não tem um olhar sensível para reconhecer. Exato. Não e valorizar. Reconhece, exato. Então você pega as campanhas comerciais das grandes marcas de luxo, é o que vem para o Brasil. A campanha feita para o público interno europeu é outra. Ela já tem outra atitude e tal. As pessoas, mas aqui é a linguagem da Prada. Não, essa linguagem é comercial da Prada. Que vem para você como uma coisa já de atitude, porque você ainda não consegue absorver e digerir isso. E eu falo sempre isso, né? A pessoa fala, eu quero trabalhar com luxo. O que eu preciso fazer? Vai entender de arte. Porque a conversa de rico de verdade é sobre arte. Cavalo. São outras coisas. Mas a gente vive, e eu falo isso para todo mundo, a gente vive num mercado aspiracional. Porque enquanto você está olhando para 0,01% da pirâmide, de 0,02% a 2% tem gente pra caramba. Nossa, muito. E eu nem acho que todo mundo tem que querer vender luxo. E muita gente não vai conseguir, porque esse cliente que está lá nesse lugar, ele já tem os profissionais dele e ele não é sensível a um arraste aqui, a um me siga aqui. Ele não é... E ele, pela simbologia... Ele já sabe que você não pertence. Você sempre precisa falar nada. É sensível. Então a gente vê essa questão do mercado aspiracional e eu falo, gente, aspiração vende. Projeta a sua imagem 2 degraus acima do seu paciente que você já é aspiracional. Sim. E aí você cria esse movimento. Né? Agora, uma coisa que eu critico muito, só usar o artigo de luxo não te posiciona. É o artigo de luxo versus o que você fala,
versus o que você realmente Exatamente. entrega. Eu tenho um vídeo que eu fiz, né? Cintão da Louis Vuitton não vai te dar autoridade. Muito bom. E aí esse vídeo bombou. Uhum. Por quê? E aí eu falo, gente, você pode usar, não tem problema usar marca de luxo. Eu uso. Eu gosto. Sim. Né? Eu não sou um cara de super power grips. Eu não gosto, eu gosto da coisa mais clean. Mas o cinto não vai trazer autoridade para você. Ele é uma parte semiótica da imagem, onde ele bem inserido, Sim. ele vai representar o seu sucesso. Agora, se você joga ele na cara, já me diz que você tá frágil na sua comunicação. Não, com certeza. E é o que eu tento trazer para os meus alunos, não é a ideia de ser luxo, mas é trabalhar com os elementos da gestão de luxo. Exato. Então, que são coisas completamente diferentes. É por isso que eu te fiz a pergunta. Então, assim, a marca premium, ela usa dos recursos da gestão de luxo. Claro. Sem ser luxo. Claro. Então, essa é a ideia. Mesmo que uma clínica atenda um público classe média... Ela pode ter uma gestão de luxo. Porque o que vai diferenciar uma marca dos concorrentes é o que ela está comunicando. São os valores, não é qualidade. Sim. Enquanto a comunicação fica baseada na qualidade, onde você está tentando se provar o tempo todo, e isso é comunicação... Falando de atributo o tempo todo. Porque o meu produto é melhor por causa disso? Isso é premium. Melhor por causa disso? Sim. Isso é premium. O Não premium é tendência, muda o tempo todo. Então, a gente pega a inteligência do luxo, que é o quê? Onde eu atrelo o transcendental na minha comunicação. E aí, o que eu estimulo os meus alunos? A sensibilizar o olhar. Vamos falar de filosofia, busque o que te desperta. Ou é filosofia, ou é arte, ou é teologia. Claro, eu não ensino eles isso, mas eu estimulo. Estimula a encontrar uma praia de transcendência mental. Exato. Porque aí é onde você vai criar uma marca diferente. Sim. Porque a marca pessoal, ela vai trazer primeiro os valores do dono. Não tem como. Principalmente quando a gente está falando agora de rede social e profissional da saúde, mais do que nunca, ele é muito o coração da marca, da clínica. Então, se ele é uma pessoa que só trabalha um eixo horizontal da vida, onde é o racional e o material, ele não vai conseguir ter uma comunicação profunda com o público dele, porque nem ele sabe quem ele é, o que ele realmente gosta, quais são os seus valores de vida. E quando eu sento com um aluno meu na minha frente, onde eu consigo ter uma conversa mais olho no olho para entender a situação, às vezes a dificuldade está aí. Vamos falar da tua marca? Vamos falar do teu posicionamento? Mas ele não sabe o que ele gosta, qual é o posicionamento de vida. Quem ele é. Quem ele é. Literalmente. E para trabalhar quem você é, tem que trabalhar um eixo transcendental. Você só vai ser original quando você descobrir quem você é. Exatamente. E as pessoas falam, mas eu não quero fazer aquilo que todo mundo faz. Primeiro, muita coisa que todo mundo faz dá resultado, então você precisa fazer. Mas você precisa encontrar dentro de você a sua originalidade. A gente está vivendo um momento hoje que eu estou achando bem bacana, Karina, que a gente voltou para uma coisa mais orgânica na rede social. E eu tô achando isso mó barato. Porque isso é lá o início. Sim. Né? Então você pega ali os dados de TikTok, os caras que estão fazendo vlog estão bombando. Né? E o TikTok hoje é um grande termômetro de comunicação, mesmo que você não tenha e que você não use. Gente, a curadoria de conteúdo do Instagram tá vendo toda do TikTok. É verdade. Tá? Essas grandes análises que o seu mentor favorito está fazendo, tá vendo no TikTok muitas coisas. Umas são originais, outras não e tal. Mas ali é o grande berço. E quem não fala inglês se perde porque vem todo em inglês. Então, e o TikTok sabe se você fala inglês ou não. Então, quando você vê tudo isso, as pessoas falam, pô, eu quero coisas diferentes. E aí, a minha primeira sessão de mentoria é tudo sobre a pessoa. Quem é você? Mas por que isso é importante? Porque se você não sabe quem é você, não vai conseguir chegar lá. Porque a trajetória, eu estava brincando com a Karina aqui quando ela chegou, que eu nunca mais trabalhei, né? Depois que eu mudei de carreira. E, na verdade, por que isso? Né? Eu trabalho pra caramba. Mas a jornada ela é extremamente pesada e você só consegue trabalhar 70 horas por semana se você ama muito o que você faz. E usar a rede social, para mim, tem que ser divertido para a pessoa. E só vai ser divertido se tiver conexão real com você. E precisa encontrar esse lugar. Você foi a primeira pessoa que falou isso aqui, tá? Usar o transcendental para fazer a sua comunicação. Que são atributos de outras qualidades que vão coroar a estratégia. Rodrigo, assim, quando eu fui para os Estados Unidos, claro, pandemia, todo mundo passou por esse processo, mas eu me afastei de todas as minhas raízes, das pessoas e tudo. Então, é como se eu tivesse ido para o deserto, né? Passei pelo meu deserto. Sim. E ali eu fui buscar
filosofia. E foi a filosofia que te pegou? Eu ia perguntar isso. Foi a filosofia. E na filosofia, e foi a filosofia que me levou a brilhar os meus olhos pelo luxo, porque eu fiquei me questionando, peraí, então como que uma marca pode ser centenária? Me explica. Eu sou empresária. Imagina a tua marca, Rodrigo, ter mais de 100 anos de existência. A gente não tem isso no Brasil. Não tem. Não tem. E então... Ainda, né? Eu acho que a gente caminha para isso, que bom. Então, quando eu comecei a conhecer um pouco mais a história dessas grandes marcas, eu vi o quão profundo é isso. Então, as pessoas, quando escutam a palavra luxo, criam uma repulsa. Isso aí é ostentação, é superficial. Mas o que eu vi da origem e o que eles tentam manter aflorado até hoje para permanecer no topo da pirâmide como quem dita, né, as tendências e o que vai acontecer, enfim, ter esse olhar sensível, é porque estão sempre de mão dadas com esse eixo. Então, para mim, sempre foi filosofia. Sempre não, né? Foi a filosofia que despertou. Foi recente, né? São 4 anos que eu estou nos Estados Unidos, aproximadamente. Mas que levou a minha empresa, o meu projeto, para um caminho diferente. Então, eu amadureci demais. Eu passei por uma transição também de posicionamento de marca. Legal. De a gente está fazendo isso agora. Eu estou fazendo isso agora. É um processo legal. E as pessoas olham... tem pessoas que me acompanham desde o início, aí olham... Aí vem essa mudança e me perguntam, tu fez uma consultoria de imagem? Tu fez, né, enfim... Não, nunca fiz. Porque a mudança não foi assim, eu quero mudar a minha imagem porque, de repente, eu quero atrair um público diferente, não. Você mudou. Eu mudei. E aí, a minha imagem no Instagram estava me incomodando. Meu sócio está aqui de prova, assim, o quanto eu já comentei isso com ele. Esses designs não me representam mais, essas cores, essas roupas que eu estou usando, o meu cabelo... A minha imagem não representava a maturidade que eu já estava desenvolvendo internamente. Sim. Então... E essa transformação, ela é contínua. Sim. Não dá para você... Uma coisa que eu falo que tem que tomar muito cuidado é cuidado ao vestir um personagem na internet, porque você não vai segurar ele. Não. Então, quando você vai amadurecendo no processo de gestão da sua rede social e da sua comunicação, a grande beleza é você conseguir cada vez mais ser você mesmo. Né? Sim. Gente, também o excesso de verdade é honesticídio, isso te mata na rede social também. As pessoas falam, tem que ser o que você é. Não, calma, muita calma nessa hora. Né? Então, assim, precisa realmente, tem que ter intenção, o que eu tô mostrando, porque a gente fala, eu não quero mostrar nada da minha vida pessoal. Eu falo, tem várias coisas da sua vida pessoal que dá pra mostrar, mas você seleciona o que você quer mostrar. Quais são as minhas facetas que eu vou compartilhar aqui? Que vão criar uma ponte pro meu público, que vai conectar com o público. Porque, cara, tem certos assuntos que às vezes as pessoas não estão interessadas no assunto em si, mas a conexão vem através de uma outra coisa. Porque a necessidade do serviço, ela existe. Todo mundo precisa da área de saúde. Todo mundo. E a escolha do profissional vem por vários motivos. E hoje, muitos profissionais você escolhe pela rede social. A maioria. Né? O movimento de decisão é olhar o Instagram. É muito forte. E uma coisa que eu queria te perguntar, como que você vê a nossa maturidade de comunicação no digital com a maturidade do americano de comunicação no digital? Você acha que a gente está bem nessa caminhada? Eu acho que a gente está bem. Tem diferenças. O americano, ele usa muito mais TikTok. Meu marido nem usa Instagram. Meu marido tem perfil, TikTok, mas é TikTok muito. Sim. Então, o brasileiro ainda é bastante Instagram. Mas eu vejo que o Brasil está bem maduro em relação tanto quanto o mercado americano. Tem coisas que estão vindo agora, principalmente agora, se a gente falar de bastidores de venda de infoproduto. Sim. Eu vejo que o que está acontecendo esse ano, começou um movimento sutil ano passado e agora esse ano está aumentando, de trabalhar mais com inside sales, de trabalhar com funil de vendas, enfim, né? Não é funil de venda que faltou a palavra. Mas, enfim, é o funil perpétuo. Sim. O americano trabalha já com isso há muito tempo. Sim. Vejo nessa isso. parte de funil técnico, eles são os mestres. São, muito. Tecnicamente de funil. Uma grande questão que eu percebo, e aí isso é uma coisa cultural nossa também, lá você tem, por exemplo, grandes infoprodutores que ganham milhões com 20 mil seguidores. Sim. Aqui, para você ser um grande, tem que ser o Pablo Marçal. Né? E aí isso cria uma trajetória. E como que você trabalha isso na psique do seu cliente? De que, cara,
Nessa galgada de influência por autoridade, eu vejo muita gente se perdendo no querer ficar famoso. E aí, no ficar famoso, você vira refém do algoritmo. E para manter o algoritmo pulsando, você vai caindo a qualidade do seu conteúdo porque você precisa de mais arrasto. Como você lida com isso? O que você acha sobre isso que eu te falei? Olha, Rodrigo, realmente esse é um perfil do Brasil de ter que acompanhar a novelinha da vida da pessoa. Big Isso Brother. é bastante isso. Então, a produção de conteúdo, principalmente essa coisa de mostrar os teus bastidores aqui, eu acho que no Brasil realmente é maior, tá? Sim. Agora, bom, eu tenho a minha visão, eu trabalho isso com os meus alunos. Eu trabalho com o tráfego pago. Eu também. Entendeu? Então, eu boto dinheiro, não dependo do orgânico, não dependo do engajamento. Eu comecei a fazer orgânico agora. Então, essa é a minha visão, até porque é isso, é previsível, eu consigo rastrear todos os números, é um pente fino. Então, a gente sempre trabalhou com o tráfego pago, acelera o resultado, não tem por que eu segurar um ganho de território. Então, os meus alunos vão trabalhar localmente, então não precisa ser um Pablo Marçal, né, para ter um resultado bacana na clínica. Sim, isso é muito legal. Tem muita gente que fala, mas eu nem tenho tanto seguidor. Cara, se você encaixar a tua comunicação, encaixar o tráfego pago, você ganha dinheiro. O dinheiro vem? Sim, vem. Ele se torna previsível. Sim. Tem que saber trabalhar, criar expectativa de acordo com a realidade. Eu adoro essa palavra do tráfego pago, porque assim, a gente vê no Brasil uma coisa de, nossa, a gente via essas publicidades há um tempo atrás. Investimos R$200 em tráfego e fechamos R$40 mil em contratos. Eu falo, cara, você chutou o pé de manga, que é uma manga madura, amigo. Quantos meses seguidos você faz isso com esse mesmo dinheiro? Sim. Nenhum. Você fala, nem 2, amigo. Então, assim, existe uma previsibilidade, a gente fala muito disso lá. Eu trabalho num business, quando a gente fala só de fotografia, ele é super sazonal. E eu tirei a sazonalidade do meu business. Eu trabalho na mesma frequência todos os meses há quase 3 anos. Crescente. Agora a gente está diminuindo foto porque a gente tem muito produto, outros produtos, eu também estou fazendo outras coisas. E aí você precisa encaixar a agenda, porque não dá para trabalhar 80 horas por semana, 70 já está bom. E a gente consegue ter previsibilidade, mas a gente vem num movimento de crescimento de custo de anúncio, porque é leilão. Sim. A tendência é crescer. E ele não cresce proporcionalmente ao que você tem de crescimento de receita. Por isso que eu fui para o orgânico agora. Eu tenho trabalhado orgânico junto. Na verdade, eu faço teste no orgânico, mas eu já tenho uma base. Sim. Né? Eu faço teste no orgânico. Antigamente, eu fazia teste no orgânico pelo TikTok. E o que virava bem no TikTok eu patrocinava no Instagram e bombava. O inverso não funcionava. Sim. O que bombava no Instagram eu patrocinava, não dava dinheiro. É muito legal isso. E aí a gente tem feito alguns testes de produto, fizemos no orgânico, e agora a gente vai começar a patrocinar de novos serviços que a gente está prestando. E eu estou gostando muito da combinação do orgânico com o tráfego pago, porque eu estou sentindo que está caindo um pouco o lead, o custo do lead. Sim. Ou seja, eu consegui baixar um tiquinho o custo do lead, mas aí eu tenho uma produtora, eu crio conteúdo, então eu tenho toda uma engenharia de conteúdo que a gente fica lá, que é muito difícil isso para o profissional da saúde, porque ele está lá com outros afazeres. Sim. Como que vocês têm lidado com isso, com esse crescimento do valor do leilão? Lead. Bom, inclusive você falou sobre ter sazonalidade, e a gente também tinha um pouco dessa crença de ter sazonalidade no nosso business, e a gente quebrou isso alguns meses atrás, um tempo atrás, quando a gente começou a implementar Insight Sales, time comercial. Sim, então, é isso. Então, assim, não tem mais sazonalidade. Isso não existe. Fevereiro eu faturei absurdo. Nós também. Então, assim, custo por lead também já não é mais uma grande dor de cabeça, porque a gente não depende só do tráfego pago. Hoje nós temos um time de vendas. Tudo uma estrutura. Então, CRM. Tudo. Então, agora não é mais, meu Deus, meu custo por lead está aumentando e como é que vai ser? Não você tem mais aproveita isso. melhor o lead, né? Então, porque, na verdade, pra gente, o custo do lead, tem gente que vê o custo do lead na ponta, né? Assim, eu gastei R$8 para trazer esse lead para eu trabalhar. Eu vejo lá no final. Porque se eu pago R$8 e converto 10%, é uma coisa. Se eu pago R$8 e converto 30%, é outra. Sim. Se você aumenta a conversão, você faz esse custo cair na ponta. Exatamente. Então, E houve um movimento em que o lead era tão barato que eu falo que as pessoas descartavam o lead igual carta do baralho. Não, isso daí não vai comprar, o próximo compra, porque vendas é frequência.
Sim. No banco a gente falava muito isso. No Lobo de Wall Street tem a cena antológica que todo mundo que já trabalhou em banco ouviu. Senta a bunda nessa cadeira e faz 50 ligações. Daí você vai tirar 5 reuniões e você vai vender um produto. Executa. E vendas é execução. Vendas tem talento, mas ela é muito técnica. A gente passou por um processo de, eu diria, uma ressignificação. A gente tem uma origem muito forte, umas raízes fortes no marketing digital, eu e meu sócio. Sim. E então, a gente achava, né, que a gente tinha cultura de venda. Até a gente realmente investir e entender como é que se organizava um time de venda, o que era cultura de venda. Nós vimos que nós não tínhamos cultura de venda, nós tínhamos cultura de marketing digital. Sim, que é diferente. É diferente. Sim. E aí, quando a gente começou a implementar de fato o que é cultura de venda, mudou completamente o jogo, tanto de venda quanto a nossa mentalidade, a forma que a gente conduz e lidera o time. Então, por isso que o tráfego pago hoje, para mim, não é, para nós, né, não é o que faz vender. Ele é o marketing, ele gera demanda. Sim. Mas o meu resultado de faturamento, de venda, de receita, enfim, é na venda. De casa. É dentro de casa, é time. E você tem conseguido fazer isso para você e, obviamente, você consegue espelhar isso para o seu cliente. Aí a gente, inclusive, faz um mês que a gente fez um desafio dentro do meu programa de mentoria. Foi a primeira vez que a gente fez esse desafio e eu mostrei para eles como que eles tinham que fazer uma call de venda. Então, eu ensinei para eles fazer pré-consulta online. E enche a agenda aí agora de lead, né? De interessados. Passa o dia fazendo call de venda. São esses passos da call de venda. Então, assim, isso aqui é cultura de venda, gente. E aí, eles... pode ser a secretária fazer, pode ser não sei... Não, é você que vai fazer. Porque para você treinar o teu vendedor, você tem que ter a mentalidade de venda. Mexeu com todo mundo, mas foi incrível o resultado. Foi muito legal. Cara, tudo que a gente vai implementar novo lá... Por exemplo, um produto novo. Eu fico sentado lá vendendo esse produto 1 mês, 2. Por quê? Porque a gente vai entender as objeções, dali a gente vai criar uma carta de vendas melhor, dali a gente vai entender a problemática, dali sai todos os conteúdos que a gente vai gravar, dali sai o que a gente precisa montar, um script, como que a gente vai modelar. Cara, hoje... de alguma maneira, e você vai entender bem o que eu estou falando, o pessoal da área de saúde talvez ainda não esteja nesse local, mas está migrando para isso, tudo é modelagem de produto. Modela o produto, testa o preço do mercado e aplica. Acabou. É isso. E muita gente ainda é contra e acha que existe uma mercantilização, principalmente na área de saúde, e que isso não pode ser feito porque isso fere a ética. Gente, tem espaço para todo mundo. O mercado de estética, ano passado, sofreu porque ele concorre diretamente com o mercado de viagem, porque é luxo. Então, assim, gente, o cliente vai gastar. Sim. Ele vai gastar em algum lugar. Ele pode gastar com estética. A gente não está falando, gente, de transplante, a gente não está falando de doenças crônicas, a gente que é explorado pela indústria. Sim. De remédio, né? Que aí é outro tipo de... que ninguém quer falar dessa mercantilização, mas tudo bem. Aí entrou outra pauta. Mas... mas olha, se a gente for ver, por exemplo, campanha Outubro Rosa. É uma baita mercantilização da saúde. E é toda a maneira que você vende. Exato. E eu não vejo problema nenhum um profissional querer se vender melhor. E eu acho hoje é necessário que quem se expõe melhor vende mais. E quem vende mais, naturalmente vai precisar ser mais técnico, porque vai ter mais frequência. Ele vai aprender mais. Então, na curva, no longo prazo, esse profissional tende a ser melhor. E uma coisa que eu falo muito também. O cara que vende mais, se ele não for bom, ele vai cair da cadeira. Porque ele vai cometer um erro grave. Sim. Pela frequência em que ele vai ter que fazer aquilo. Então, você testa realmente um profissional no calor. E quando você fala de toda essa sofisticação em vendas, que sempre vim de uma área comercial bem sofisticada, e aí eu vou para uma empresa Equipe, né, que era só eu que eu te falei, né, eu fiquei aquela vida de artista durante um tempo, e hoje a gente está exatamente neste processo de, cara, digitalizar, e somos 2 executivos de venda, porque a Daniela também trabalhava na área comercial em banco, tinha equipe e tal, então são 2 profissionais de venda falando, cara, vamos profissionalizar a nossa ilha comercial. E se eu não faço isso, eu vou ficar estagnado onde eu tô. Em empresa,
Eu falei essa frase hoje para um colega. Empresa só tem um caminho. Cresce ou morre. Não acredita nisso. O pessoal lá do G4 fala muito. Como é que a gente cria empresas intergeracionais? Como você cria a sua empresa para ela viver durante 2, 3 gerações sem você? É essa mentalidade que a gente ainda não tem no Brasil. E eu acho que a gente vai mudar isso. É um caminho, realmente. Inclusive, uma diferença de mercado americano. Eu frequento lá as conferências para profissionais da área da saúde. A comunicação lá é totalmente diferente. Lá como é que a gente cria um ecossistema para vender? É vender clínica. Então, eu vou lá no evento, o último que eu fui foi em San Diego, doutores lá com 11, 10, 13 clínicas querendo vender isso. Então, lá, esse mercado de compra e venda de pequena empresa é muito... Vender a clínica para outro profissional. Para outro profissional. Com o nome, com tudo. Com tudo. Eles querem ir comprando várias clínicas para vender para outro profissional e levanta uma grana, coloca no bolso. Sim. E é isso. Mas isso não só na área da saúde. Lá é muito mais comum isso de... eu tenho aqui minha mecânica, eu tenho aqui meu restaurante e eu quero fazer ele crescer para eu poder vender. Sim. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se você fala que você vendeu o seu negócio... Ai, que pena, coitado. Ai, tadinho, quebrou. Né? Mas é uma visão. Você vê que esse processo de uma cultura, né? não profissionais tocando business, você teve em clínicas odontológicas de baixa renda. Eu conheço muita gente que não é dentista e que tem clínica nesse perfil. E isso é profissionalização. Tem no Brasil hoje empresas de título que a gente chama, que é médico, dentista, advogado, e que o dono da empresa não é da especialidade. Ele é um investidor. Sim. E ele é majoritário. E eu acho isso lindo. Por quê? Porque é business. No fundo do dia, é o business que vence. Por quê? Porque o business é profissionalizado, ele tem RH, ele coleta imposto direito, ele faz tudo aquilo que a gente tradicionalmente não faz. Eu venho lá, eu tenho um pai que foi empresário, e a empresa dele rodava muito bem, era tudo organizadinho e tal. Não era aquela coisa meio padaria, sabe? Tinha processo, tinha tudo, engenheiro, né? Sim. Mas eu trabalhei em várias empresas nacionais que era padaria. E grande. E, gente... A gente fala padaria brincando, né? Em São Paulo, para quem não conhece, as padarias são indústrias. É um big business, uma padaria aqui. Faturou milhões. Tem que ir então, numa assim, boa. Profissionalização. Você está sentindo falta do pão francês, tenho certeza absoluta. Sim. Sim, eu sei. Sim. Pão francês não tem lá, Não gente. tem. Não Lá tem tudo menos pão francês. Não tem pão francês. Então, assim, eu acho que a beleza do que você vem fazendo é trazer esse nível de sofisticação empresarial e você está no berço da venda, né? Sim. É o berço. Os Estados Unidos é o berço comercial. Eu aprendo bastante com eles e é isso. A minha missão é transformar um profissional da saúde num Dr. Boss. É trabalhar a mentalidade, entender o seu papel de dono e crescer. Porque esse crescimento do consultório, ele impacta... Não é só colocar dinheiro no bolso, né? É transformar a vida dele, a vida da família. Sim. Emprego para a equipe, transformar a família da equipe e também a vida dos pacientes, né? A gente fala de ecossistema empresarial, né? Mas a gente às vezes esquece disso, né? Que esse líder, ele impacta a vida de milhares de pessoas. E quando a gente fala da área de saúde, a gente fala às vezes muito de estética, a gente está falando de impactar a autoestima das pessoas. E esse impacto, ele traz frutos absurdos. Eu trabalho com essa área e eu sei o quanto muda uma pessoa depois que ela encontra a sua autoestima novamente. Como que ela se sente pronta para isso. Karina, profissional da área de saúde que estava em Marte, chegou no Brasil agora e não conhece você. O cara está em Marte. Ou ela está em Marte. Como que te encontra nas redes sociais? No meu Instagram, Karina Caporal. Maravilha. _ E YouTube também, a mesma coisa, Karina Caporal, TikTok, estamos em todos os canais. Mesmo nome? Mesmo nome. Maravilha, eu estou tentando isso, mas tem que comprar tanta arroba que tá fogo. Eu não consigo comprar os arroba, Karina. E deixa uma mensagem final que você queira para quem está te assistindo, quem vai te assistir. E o bom disso que a gente faz é que isso fica muito tempo no ar. E o que você deixaria de mensagem hoje, 2024, que você acha que é importante as pessoas estarem atentas para o cenário da comunicação digital? Bom, a mensagem que eu deixo é
é o que a gente conversou. Trabalhe o eixo transcendental da sua vida. O maior símbolo que a gente tem na história é o símbolo da cruz. O símbolo da cruz tem o eixo horizontal. O lado direito representa o material, o lado esquerdo o racional. A gente está no mundo material, a gente tem que trabalhar, servir o outro, mas temos que trabalhar o eixo vertical. Olhar para cima é um trabalho para Deus, então desenvolver esse eixo, olhar para cima e é onde que você vai tocar a fundo a tua vida e é aí que você vai ser possível de tocar a fundo o teu paciente. Senão realmente a gente não consegue fazer um trabalho diferenciado. Maravilha, profundo. Galera, atenção a tudo isso. Estudando filosofia, né? Muito bom, cara, muito bom, Karina. Obrigada, Muitíssimo obrigado por Rodrigo. você ter vindo, por você estar aqui com a gente e dividir tanto aí Foi um com a prazer. nossa audiência. Pessoal, muitíssimo obrigado por assistirem o Rodricast e aguardem novos episódios.